Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre empresas familiares. E nós vamos falar um pouco mais sobre empresas familiares centenárias. Para conversar conosco sobre esse assunto, trouxemos, claro, um especialista no tema, Renato Bernhöft, que é o fundador da Höft Consultoria, especializada em empresas familiares, e também é autor do livro Empresas Brasileiras Centenárias, a história de sucesso de empresas familiares. Este livro que o Renato escreveu com a jornalista Cris Martinez e que é lançado pela editora Agir. Um livro que conta a história de empresas como Sul América, Gerdau, Cedro Cachoeira, Ipioca e Casa da Boia. Renato, muito obrigado desde já pela sua gentileza de estar aqui conosco, trazendo um pouco dessa sua experiência. Um bom dia. Milton, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre esse assunto que é muito pouco divulgado e valorizado tanto pela mídia como pelo mundo acadêmico. Renato, tem muito preconceito ainda com essa história de empresas familiares? Lamentavelmente, sim. Boa parte do preconceito vem um pouco da mídia, que quando fala das empresas familiares, falam um pouco depreciativamente, né? E também do mundo acadêmico, que até hoje não deu o devido valor. Basta dizer que nós não temos em nenhuma curso de administração no Brasil uma cadeira de empresa familiar, o que é muito comum em países europeus e nos Estados Unidos. Então, é lá que nasce. Basta dizer também que quando os egressos de curso de administração são perguntados sobre onde gostariam de trabalhar, a multinacional aparece em primeiro lugar, embora muitas delas sejam familiares do ponto de vista do controle, lá no país de origem, uma estatal, e depois vem a empresa nacional. Agora, isso também acontece porque as próprias empresas familiares não sabem se valorizar? Possivelmente, eu diria, há dois fatores. Em primeiro lugar, a nossa história empresarial é relativamente recente. Ela começa de uma forma mais intensa depois da Segunda Grande Guerra, quando nós começamos a ter um desenvolvimento empresarial no Brasil. Basta dizer que a maioria das empresas familiares tem como fundadores imigrantes ou filhos de imigrantes. Predominantemente, até esse momento, italianos. É a maior quantidade de empresas familiares no Brasil de origem italiana. Depois vem alemães, judeus, árabes e assim por diante. É claro que é um fluxo mais recente. Nós temos hoje várias empresas de origem japonesa, mas já é um fluxo mais recente. Daqui a 30 anos vão ser os coreanos e os chineses que estão aqui, que estarão passando por esse fenômeno. Então, esse é um primeiro aspecto. Nós não estamos falando de uma história tão antiga assim. Em segundo lugar, sem dúvida nenhuma, o perfil da maioria desses empresários é um perfil baixo. Não são pessoas que gostam de se expor. Basta dizer que, inclusive do ponto de vista de vida associativa, as federações, as representações associativas também não são muito significativas. Ou seja, o envolvimento do ponto de vista de representatividade e até do ponto de vista político é relativamente recente. Pegando essa questão histórica, a qual você chama a atenção dos migrantes que construíram inicialmente essas empresas familiares aqui no Brasil, por isso se criou uma característica específica na forma de estocar esse modelo de negócio no Brasil, ou não há essa influência europeia na forma de fazer? É interessante. Nós poderíamos dizer que tem um pouco de vínculo com a Europa, sim, porque nós não temos, por exemplo, imigrante americano. Nós não temos nenhum americano que veio aqui fundou a empresa. Nós temos predominantemente europeus e agora asiáticos, né? Mas não temos norte-americanos. Embora os currículos dos cursos de administração são predominantemente copiados de modelo americano. É muito curioso isso. Agora, o fato de serem imigrantes, também nos Estados Unidos aconteceu esse fenômeno. A maioria dos fundadores originais das empresas familiares nos Estados Unidos também foram imigrantes. Agora, por que imigrantes? Esse é um dado curioso, porque também, se nós olhamos um fenômeno recente, existe o migrante dentro do Brasil. É muito interessante, Milton e ouvintes. Em geral, o empreendedor dificilmente se origina na sua região de origem. Porque, de certa maneira, o empreendedor começa do nada, com uma mão na frente e outra atrás. Então, o imigrante, quando vem, ele não tem vergonha, ele não tem que mostrar a ninguém que ele tem que ter sucesso. Então, este é um fenômeno muito interessante, muito curioso. Então, o imigrante, quando veio ao Brasil, ele se deparou aqui com um mundo e um universo de oportunidades. E, evidentemente, deu a cara. Quer dizer, se você pegar a história de todas essas empresas, todas que estão no livro e outras tantas que não estão, que estão por aí, o seu início é assim. É um imigrante ou uma pessoa com uma característica empreendedora, não tinha capital, tinha uma habilidade, tinha uma competência,
né? Dependendo de onde veio, ele era de uma ferramentaria, ele tinha algum conhecimento do ponto de vista da gastronomia, ou seja, esse é o seu começo. Não é capital, é conhecimento. Me permita voltar ao ponto inicial dessa nossa conversa, porque se existe preconceito em relação às empresas familiares, se ainda existe pouco estudo em relação às empresas familiares, também é verdade que boa parte dos empregos está nessas empresas. Isso não é uma contradição? Sem dúvida nenhuma, é uma contradição, porque o maior empregador é, de fato, a empresa familiar nacional. Agora, aí você citou uma coisa interessante. Muitas vezes, os cursos, os programas acadêmicos não estão focados no mercado. Eu lembro muito de eu fiz um trabalho há muitos anos atrás para o Senac. E era muito curioso, e eu vou usar isso só como um exemplo aqui. O Senac tinha uma visão de que o seu cliente era o aluno. E nós discutimos muito isso e chegamos a... O cliente do Senac não é o aluno, é o restaurante que emprega este aluno. Então ele ensinava a este aluno a fazer comida francesa e não sabia fazer comida brasileira, ou aquilo que o restaurante estava demandando. Isso só como um exemplo. Então, na realidade, eu diria que o mundo acadêmico, muitas vezes, estuda modismos, importa gurus, modelos e tal, mas não está tão focado em entender a complexidade do nosso modelo. E tem mais uma coisa, Milton. Lidar com uma empresa familiar no sul do país, no centro, ou no norte ou no nordeste, é completamente diferente, porque as estruturas familiares também são diferentes. Para escrever Empresas Brasileiras Centenárias, vocês foram buscar a história de 5 grupos: Sul América, Gerdau, Cedro Cachoeira, Ipioca e Casa da Boia. Por que esta escolha? A escolha tem 2 aspectos. Em primeiro lugar, empresas de portes diferentes. Você tem aí Casa da Boia, que provavelmente pouca gente conhece, que é uma loja de ferragens aqui no centro de São Paulo e não passou disso e não passa disso, e tem mais de 100 anos, tem até um museu. Tem o Grupo Gerdau, que é hoje um grupo multinacional, que é bastante conhecido. A Ipioca, que é hoje, um pouco depois do livro ser editado, ela era a empresa mais antiga, até onde eu conheço, tinha 164 anos de controle da mesma família, foi vendida para uma multinacional de bebidas hoje que a controla. A Cedro é de Minas Gerais, é uma indústria têxtil, né? O Sul América é do Rio, é uma do mercado financeiro. Então eu procurei, primeiro, diversificar segmentos de atividade, tamanhos e regionalismo, ou seja, aspectos regionais para não ficar no eixo Rio-São Paulo. Então, diversificar um pouco para mostrar que nós temos exemplos interessantes. Tem em Manaus, eu conheço hoje empresas em Manaus, ou seja, em vários lugares do Brasil, outras empresas que, se não estão com 100 anos, estão próximas disso. Então, há uma diversidade muito grande no Brasil, o país é muito heterogêneo. No olhar sobre estas empresas que fazem parte do livro, se encontrou pontos em comum ou grandes diferenças? Exato. A proposta do livro é o que elas têm em comum, né? Aí foi a questão, né? Ou seja, o que permitiu a estas empresas ultrapassarem 100 anos? E aí, sem dúvida nenhuma, apareceram alguns pontos em comum. O primeiro deles, que é fundamental quando a gente lida com uma empresa familiar, é preparar a família. Dá um dado, Milton e ouvintes. Nós da Hoff fizemos uma pesquisa. 70% das empresas familiares que desapareceram no Brasil, e nós estávamos aqui no começo conversando sobre algumas, a causa principal foi conflitos familiares não resolvidos. Brigas de família. Brigas entre herdeiros. Essa é a questão, né? A grande questão é que a maioria dos fundadores não trata dessa questão no encaminhamento para a segunda e, mais grave ainda, da segunda para a terceira. Depois eu falo um pouco sobre essa questão especificamente. Mas é na família que esse assunto tem que começar a ser tratado. O erro é que a preocupação, muitas vezes, do fundador é encontrar um sucessor para a gestão. A gestão não é um problema, porque se você não tem na família, você até pode contratar. Mas a questão fundamental é exatamente preparar a família para este processo de continuidade. Porque a família é uma instituição fantástica, muito bonita, idealizada. Eu dizia a você, eu tenho 5 filhos e tal, aquela coisa toda. Só que tem um detalhe na família do ponto de vista sociológico. Não houve liberdade da escolha. Eu não escolhi os filhos que tenho, eles não me escolheram como pai e não se escolheram como irmãos. Então é muito comum os grandes patriarcas quererem fazer almoço com a família, Natal com a família, quer dizer, e ele também tem um discurso assim, eu fiz a empresa para a família. Eu digo, então faz uma ONG, porque a empresa você faz para o mercado. Então, quando ele não prepara a família para este processo de entendimento,
Porque aí o herdeiro diz assim, eu vou herdar uma empresa. Eu digo, negativo. O que você vai herdar é uma sociedade de sócios que você não escolheu. Porque eu posso dizer, Milton, nosso pai construiu algum patrimônio e nós somos irmãos. Só que o patrimônio vai chegar a nós dividido em duas partes, nós vamos ser sócios. Eu digo, Milton, eu adoro você como meu irmão, para sócio eu não te escolheria nunca. Então, o segundo desafio, e que aparece aqui, é trabalhar as famílias para entender que uma família empresária precisa compreender que o patrimônio a vincula societariamente, que é outra relação. Não é a relação de irmandade. Uma boa irmandade não garante uma boa sociedade. Um terceiro aspecto, e é muito curioso isso, e porque isso surpreende também a muitos grupos, é que as empresas, e isso eu já tinha visto nas empresas familiares europeias, estudos de empresas familiares com mais de 200 anos, etc. Tal, são empresas que se mantiveram fiéis à sua vocação de origem. Não ficaram fazendo 1000 negócios. Né? Dá um exemplo, a Gerdau originou-se de uma fábrica de pregos e até hoje é uma siderúrgica. Se internacionalizou, se especializou, mas continua com uma vocação siderúrgica. Não fez banco, não fez transportadora, não fez posto de gasolina, que é muito comum em empresas familiares muitas vezes, é fazer uma diversificação que fogem da sua origem e da sua vocação. Então, esse dado aqui foi muito interessante. Essas empresas se mantiveram muito fiéis à sua vocação. Tá? Você tem casos aqui de empresas, como é a própria Gerdau, que abriram capital, tem ações na Bolsa, mas a família continua controladora. Então, é importante falar disso, quer dizer, você tem uma empresa familiar, ela não precisa só de ser de gestão familiar. Ela é de controle familiar e gestão mista. E isso é o que mais tem no mundo e esses casos aqui são assim. O controle é da família, o controle do capital, não significa ter a maioria, mas a gestão tem familiares e não familiares. E aí quem é dentro da família ou dentro da empresa que vai fazer esse trabalho de transição, por exemplo, para se ter uma gestão mista? Na realidade, quando a gente fala, hoje está muito em moda falar de governança, infelizmente só de governança corporativa. Quando a gente fala de empresa familiar, nós temos o que a gente chama de governança invisível. Tem uma governança na família. A família tem, e a Gerdau e outras empresas têm, um conselho de família. A família tem que ter um lugar ainda para se reunir, para preparar as novas gerações, para educar as novas gerações. Tem itens e detalhes muito delicados, relação com dinheiro, relação com poder, questões éticas, que a família tem que lidar com isto. E alguém tem que cuidar. E não pode ser o administrador que vai fazer isso. Quando o fundador era vivo, ele incorporava. Ele era o patriarca, ele era o dono e ele era o gestor. Quando você, da segunda geração em diante, não se aplica esse modelo. Ele não funciona, não tem mais dono. Tem sócio. Então, alguém tem que cuidar da família. A família é uma entidade própria, com uma dinâmica própria, né? Tem gente que nasce, gente que morre, separa. Então, a família tem que ser tratada. Tem o conselho societário, o grupo de controle. A Gerdau tem o conselho dos sócios, que é diferente do conselho de administração. O conselho de sócios são os 4 irmãos que se reúnem para decidir. Vamos investir, vamos descapitalizar, porque é o bolso deles que arde, quer dizer, é a visão do capital. E depois tem a terceira dinâmica, que é o Conselho de Administração, que é a visão da empresa, é a visão da corporativa. Então, a decisão sobre essa questão de ter executivos familiares e não familiares é uma decisão que envolve tanto o Conselho de Sócios quanto o Conselho de Administração. Não tem relação direta com o Conselho da Família. Mas esses 3 núcleos têm que funcionar e são fundamentais num processo de continuidade de uma empresa familiar. Quando vocês falam no livro aqui, Empresas Brasileiras Centenárias, sobre os indicadores de longevidade das empresas centenárias, o primeiro que vocês colocam lá são os valores da família. Exatamente. Os valores da família, porque você sabe que é uma questão importante esta. Os fundadores se caracterizam, de maneira geral, por uma postura de austeridade, porque eles vieram do nada, né? E daí vem o ditado bastante comum: pai rico, filho nobre, neto pobre. A transição da segunda para a terceira é super delicada, porque exatamente se você não prepara a família para entender, em primeiro lugar, que ela tem que compreender que a empresa não é a única solução da vida dela. Se ela imaginar que a solução é ir trabalhar na empresa, nós já começamos mal. Segundo, quando você começa a ter, e principalmente na terceira geração, um problema de capitalização e liquidez, você tem que investir na empresa para ela crescer, e tem aumento de demanda de liquidez, porque tem mais famílias querendo sobreviver e manter o seu padrão de vida, então a educação do ponto de vista financeiro, a educação do ponto de vista de valores da família,
é fundamental. Essas empresas aqui se caracterizam exatamente por terem transmitido aos seus herdeiros, aos seus descendentes, os valores de que não dá para ficar esbanjando, não dá para ficar achando que dá para comprar iate, jatinhos e coisas do gênero, que são demonstrações apenas de riqueza para os demais. Tem que entender que o capital vai se pulverizar nas próximas gerações. Então, você vai amanhã, pode estar na terceira geração, você tem 5% do capital e você tem que ter um olhar de investidor e você não pode ficar dependendo financeiramente desse rendimento porque ele não vai te proporcionar isso. Alguns casos, é duro isso, porque o sujeito tem um sobrenome que é uma grife, né? Porque ser um Gerdau é uma grife e outros nomes, ser um Ford, que é uma empresa de controle familiar dos Estados Unidos, a família só tem 12%, mas que controla a empresa. É a única empresa familiar, a única empresa dos Estados Unidos que na crise de 2008 da indústria automobilística não precisou de ajuda, porque a família se manteve muito unida e encarou a situação. Então, esses valores têm que ser transmitidos. As pessoas têm que ter condutas e posturas do ponto de vista da sua responsabilidade social, do ponto de vista da sua presença. Então, isto tudo é fundamental. Porque quando eu digo para você que 70% desaparece exatamente por conflitos familiares, parte deles são nessas questões de demonstrações de ostentação, de arrogância, de dificuldade em lidar com o poder, com o dinheiro, que são duas coisas. Um outro aspecto importante, Milton, é o aspecto de busca da realização. Isto é muito importante. Eu vou me permitir citar um exemplo aqui. Nós temos o caso da família Moreira Salles, que hoje se uniu ao Itaú e tem lá os Moreira Salles, o Itaú Unibanco. Valtinho Moreira Salles é um brilhante cineasta, ok? É um cineasta. Quem conduz o banco, quem representa os Moreira, é o Pedro Moreira Salles. Eu costumo dizer que quanto mais brilhante cineasta ele for, melhor acionista ele vai ser do Itaú Unibanco. Porque quando ele senta à mesa do conselho, ele não fica com inveja se o Pedro foi na Ilha de Caras, foi convidado no Jô Soares lá na Globo, apareceu na coluna social, porque ele tem brilho próprio. Você sabe qual é um problema que existe nas empresas familiares e nas famílias de maneira geral? Um brilha e os outros ficam mais ou menos. Então, um assunto importante que tem que ser tratado, e aí o Conselho de Família joga um papel importante, cada um tem que ir em busca do seu sonho, não o sonho do seu pai. Porque, por outro lado, ser filho de um pai brilhante é complicado. Ser filho do Pelé foi difícil. Maria Rita, por muito tempo, deixou claro o difícil que foi ser filha da Elis Regina. E no mundo organizacional, nós temos N exemplos de situações em que empresários brilhantes têm filhos que, evidentemente, ficaram muito à sombra do pai. Quem é que decide quem vai ser o sucessor? O sucessor, eu vou começar pelo quem não deve decidir, é o fundador. Porque se ele indica o seu sucessor, na volta do cemitério, a turma vai dizer, você foi escolhido do papai, agora vai começar a conversa toda outra vez. São os herdeiros. É a geração seguinte, ou seja, se nós falamos da primeira para a segunda, é a segunda geração. Porque esta pessoa... Naquele conselho de família? Ou no conselho de família ou no conselho de sócios, mas de maneira geral a candidatura nasce no conselho de família. Por quê? Porque não é só uma questão de competência. Porque tem muitos herdeiros que são muito competentes do ponto de vista executivo, mas são arrogantes na relação com a família. Ele tem que entender que ele não é dono. O fundador da Bombril, que tinha 3 filhos, perderam a Bombril, ele escrevia cartas para os filhos. Numa das cartas ele escreveu uma coisa de uma sabedoria fundamental, meu. Diz assim, filhos, procurem se entender. Vocês não vão ser donos, vocês vão ser sócios. Quem tem sócio tem patrão, tem que dar satisfação. Então, essa é uma coisa que muitas vezes não é compreendida nas estruturas familiares, porque eles querem reproduzir na segunda ou na terceira o modelo da primeira geração, onde tinha dono. Ponto. Ele era o patriarca, ele decidia, ele fazia sentar a cabeceira da mesa, etc. E tal. Então, esta decisão sobre quem é o sucessor, e aí no caso... São vários, porque tem o sucessor na gestão e tem o sucessor no conselho de sócios e também no conselho de família, quer dizer, a figura. E são figuras com habilidades diferentes. Mas quem tem que decidir isso são os herdeiros entre si, porque aí não é só uma questão de capacidade e competência, é de legitimidade, de ser aceito pelo grupo como a nossa liderança. E não é fácil isso, hein? Eu vou contar um episódio muito interessante, porque eu sou basicamente um contador de histórias. 4 irmãos vieram um dia ao escritório, e chegaram lá e falaram que estavam com dificuldades e tal. Eu digo, mas quem é o presidente do grupo? Senhor, Renato, nós não temos presidente. Somos todos iguais. Eu digo, que bacana.
Mas quando tem um problema, como é que faz? Ah, é o fulano tal, é o mais jeitoso. Eu digo, então põe no cartão de visita dele, jeitoso. Se não dá para pôr presidente, porque vocês têm dificuldade. Isso é muito comum nas famílias. Porque diz assim, somos todos iguais. Ok, somos todos iguais? Não é verdade. Porque não somos iguais, nem como filhos, nem como irmãos, nem como indivíduos. Agora, como é que legitimamos alguém para nos liderar? Tem que ser entre eles. Sem dúvida. Renato, eu convidei os nossos ouvintes aqui para fazerem perguntas e o seu xará também, Renato, Opa. escreveu para cá porque diz o seguinte: vocês estão falando dos donos das empresas familiares. E quanto a nós que somos funcionários de empresas familiares, temos que nos comportar de maneira diferente de quando estamos em outras corporações? É uma boa pergunta. Eu tenho, inclusive, um artigo sobre esse assunto, o executivo não familiar na empresa familiar. Sem dúvida nenhuma, você trabalhar numa multinacional que é de controle familiar e que as decisões são tomadas lá em Nova York, em Amsterdã ou Frankfurt, né? Você não percebe isso, você não sente isso. Você trabalha numa estatal, uma Petrobras da vida, um Banco do Brasil, você sabe, sofre as injunções políticas a cada 4 anos, aquela coisa toda. Na empresa familiar, se você trabalha numa empresa familiar, é fundamental que você entenda a cultura da família, a cultura da empresa. É fundamental. Não dá para você achar... E é muito comum isso. Muitas vezes, algumas empresas têm um discurso, queremos profissionalizar, e trazem medalhões, trazem figurões que tiveram muito sucesso em outras empresas e querem chegar e impor o seu modelo. Não funciona, não vai dar certo. Porque, na realidade, o processo de mudança tem que ser compreendido. Primeiro você tem que entender a cultura da empresa. Isso se aplica em qualquer empresa, mas no caso da empresa familiar é um pouco mais grave, um pouco mais complexo, um pouco mais delicado, porque o poder está muito próximo. Quer dizer, você provavelmente conhece o dono, você transita com ele. Então, um cuidado que eu diria, uma primeira recomendação ao executivo não familiar na empresa familiar. Tome cuidado para não querer ser mais importante que o dono. Né? Esse fenômeno aconteceu, eu vou citar um nome que eu acho que todo mundo lembra, e eu estou aqui Em algum momento, Walter Clark, que foi um sucesso na Globo, se achou mais importante que Roberto Marinho. E foi quando ele começou a se dar mal. Porque ninguém vai ser mais importante que o dono ou que o fundador, no caso não era o fundador. Então, se você trabalha numa empresa familiar, primeiro, tenha em mente a decisão que você tomou. É uma empresa familiar, de controle familiar, tem figuras fortes do ponto de vista da família, tem algumas questões familiares que você tem que tomar cuidado. Não tome partidos, que você pode se dar muito mal com isto, em competições, às vezes, entre irmãos, entre sócios. A gente já viu esse filme várias vezes aí. Então, eu diria, o que você está me perguntando não é depreciativo, é apenas o seguinte, eu digo sempre, dependendo do tipo de empresa que você trabalha, você tem que levar em conta as características dela. Se você trabalha numa estatal, você sabe que há 4 anos as coisas ficam periclitantes. Se você trabalha numa empresa multinacional, as decisões são tomadas lá fora, vem um corte determinado lá pelos acionistas e todo mundo acha que foi muito profissional e pode ter sido apenas um problema lá de disputa de poder entre eles também lá naquelas famílias. A questão de empresa familiar muda de idioma, de país, mas no fundo não. É claro que, e aí vale também uma observação, muitas vezes as pessoas dizem as empresas familiares nos Estados Unidos são diferentes. Não são diferentes, são iguais. O que é diferente é a cultura familiar americana. Não vou aqui entrar em detalhes, né? Sabemos, nós latinos, ou a família latina, é muito mais protetora, é muito mais. A família norte-americana tem uma maneira de educar filhos um pouco diferente. É mais profissional? Eu não diria que é mais profissional, seria uma afirmativa que eu não faria. Mas eu diria assim, culturalmente, educa mais os filhos para a vida e não para se tornarem independentes de si. Mais pragmática? Possivelmente. Mas é uma cultura... Aí entramos numa série de discussões, problema de cultura calvinista e coisas do gênero, né? Eu acho que... Mas não é que ela seja melhor ou pior. É diferente. E inclusive uma recomendação que a gente faz muitas vezes, alguns fundadores hoje precisam mandar seus filhos para fora, mas não é para fazer só programa de intercâmbio, é para conhecer outras realidades culturais, porque amanhã esta empresa vai se internacionalizar. Eu nunca esqueço, alguns anos atrás eu trouxe ao Brasil um consultor espanhol, Miguel Ángel Gallo, do INSEAD de uma fundação de Barcelona. E ele veio falar sobre, ele disse assim, não basta profissionalizar a empresa, tem que profissionalizar,
Perdão, não basta internacionalizar a empresa, tem que internacionalizar a família. E a mesma coisa aqui se usamos a expressão profissionalizar que eu disse no começo. Na Revit Consultoria, essa é uma empresa familiar? Ela continua sendo uma empresa familiar, porque eu a fundei, mas hoje o controle da empresa, inclusive 80% da empresa hoje, está nas mãos de uma filha e um sócio que tocam e administram a empresa. Eu estou hoje, digamos, eu sou presidente do conselho, eu estou atuando muito mais fora do Brasil que no Brasil, ainda dou palestras e tal, mas é uma empresa cujo processo sucessório já está encaminhado e tem perspectiva de continuidade. Ou seja, então você não só fala, você faz. Milton, esta é uma questão importante, é fundamental. Não é discurso, tem que ter prática. E eu o fiz também para ser coerente com o tema. Se eu sempre falei, até hoje, ainda me chamam muito para falar com fundadores por causa dos cabelos brancos, né? E a pergunta que eu faço para o fundador é: o que você quer deixar como legado? Não é a riqueza, o patrimônio. Qual é o legado que você quer deixar quando você aqui não mais estiver? Aliás, no livro você faz uma diferença ali, chama a atenção, do que é legado e do que é herança. Perfeito. Qual é a diferença? Herança é um direito, está previsto na lei. Herança é a transferência patrimonial das proporções que correspondem. Legado é apropriar-se da história. Eu vou contar para vocês uma experiência. A gente faz muito uma coisa assim, pega o fundador e a esposa dele pede para ele contar a história para os netos. Por que para os netos? Por causa daquela história do patriarca, do filho, do neto pobre, aquela coisa toda. Os netos acham que na época do vovô era fácil ganhar dinheiro no Brasil. Eles não conhecem a história. Então, quando você põe um fundador para contar a sua história para os netos, que é diferente dos filhos, primeiro, neto faz pergunta que filho não faz, e o próprio fundador elabora a sua história e, pela primeira vez, muitas vezes, ele conclui que ele fez alguma coisa além de criar só um patrimônio. Ele tem uma história que precisa ser transmitida, etc. Tal. Então, rapidinho, vou contar uma das coisas que mais me tocou numa missão que nós fizemos para visitar empresas familiares na Europa. Um banco, chama-se Banca Sella, que está em Biella, na região do Piemonte, que está na 14ª geração. Nós fomos lá visitar, levamos empresários brasileiros e visitamos. Tem lá um museu, tem um historiador, e no meio da conversa eu perguntei ao historiador: me conte, como é que vocês conseguiram chegar a 14 gerações? É religião? Ele disse: não, nós somos católicos, não é isso. E aí ele disse, Milton, uma frase que a mim me tocou até hoje. Na nossa família, há mortos que estão vivos e vivos que estão mortos. O morto-vivo não me preocupa. O comandante Rolim até hoje é um morto-vivo. Quando dá uma pane nos aviões da TAM, ainda fala, se o comandante tivesse vivo, não ia acontecer nada. Mas são essas figuras que ficam, são figuras emblemáticas. O que é que preocupa é o vivo morto. É aquele herdeiro para quem você pergunta, quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas aspirações? Ele disse, pô, Renato, eu nunca parei para pensar nisso, porque ia trocar de carro, o papai trocava. Eu ia viajar, o papai me dava o ticket. É aí que reside o perigo. Nós estamos chegando no final dessa nossa conversa. Eu queria entender o seguinte, pelo andar da carruagem, nós teremos muito mais histórias de empresas centenárias no Brasil do que temos hoje, ou a tendência é que esse fluxo mude e essas empresas familiares acabem ficando em segundo plano? Milton, eu sou muito otimista. Eu digo pelos nossos eventos, nós temos seminários, temos cursos, temos uma série de atividades. Hoje, fundadores de 50 anos já estão participando. Antes, fundador não aparecia. Dizer, isso é para os meus filhos. E eu sou otimista. Eu diria que essas empresas vão durar muito mais. Nós vamos desenvolver um modelo empresarial brasileiro muito mais sólido, muito mais de longevidade, de continuidade, porque essa mentalidade está começando a fazer parte dos atuais empreendedores fundadores. É evidente, há uma lembrança, um lembrete aqui, nem todo empreendedor vira empresário. O Brasil é um país de muitos empreendedores. O cara cria um negócio. Empresário é aquele que consegue entender que em um dado momento a criatura que ele criou se tornou maior que ele tem que soltar. Isto ainda nós temos um pouco de dificuldade. Um recado final aqui, para quem está nos acompanhando, não é nem executivo, não é nem o dono da empresa, mas vai acabar trabalhando lá numa empresa familiar. O que você diria para ele, só para fechar essa nossa conversa? Eu digo, olhe este mercado com muito interesse, porque é o mercado que mais está crescendo. E procure apenas o seguinte, se você for trabalhar numa empresa familiar, procure entender, não a veja depreciativamente, mas olhe, o mercado para executivos não familiares nas empresas familiares no Brasil é crescente.
Renato, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui, contar aí